falou que tinha, né? Além do Felipe Luiz, que já debateu aqui, tinha muita negociação, né? Que, inclusive o Boto já deixou algumas coisas acertadas, já tinha algumas negociações acertadas, caso do Vitão que você citou. O que dá pra gente antecipar aí de Flamengo no mercado, agora ainda mais com o Felipe Luiz confirmando, renovando o contrato? Acho que a tendência, né? As coisas são desenrolarem melhor, né? Nesse período agora. O Flamengo agora tem alguns nomes que já estão pré-definidos. Dizem que o goleiro, né? Eu te falei que o Boto, pelo menos já tinha falado que o goleiro e o zagueiro estavam acertados. O Vitão chega amanhã. Conversei com o Boto ainda agora. Ele falou que, apesar do Vitão chegar para fazer exames e tudo mais, só deve ser apresentado após a chegada do Boto. E o Boto me falou que está chegando entre os dias 7 e 8 no Rio de Janeiro, para depois apresentar o Vitão. E aí já espera apresentar outros jogadores. Então já temos aí um gap. Sim. Que o Flamengo até o dia 8, quando o Boto deve estar chegando no Rio de Janeiro, deve contratar mais jogadores, tá? Então a questão do Vitão é essa: o jogador chega para exames médicos no Rio de Janeiro amanhã, segundo o Vene Casagrande. Aí eu conversei com o Boto falou que ele está chegando no dia 7 e 8 ao Rio de Janeiro para apresentar o jogador e talvez já outros nomes. Um nome confirmado além desse do Vitão, que interessa ao Flamengo, é o Gabriel, goleiro, o Brazão, né? Goleiro do Santos. Muito bom goleiro. O Santos pede muito, o Flamengo tem dinheiro, mas não vai ficar também rasgando dinheiro. Então o Flamengo tem outras opções. O Pedro Morisco do Coritiba, né, que foi destaque aí da Série B. Também. Bom goleiro. E o Flamengo ainda tem a opção do Bento, né? E aí é uma negociação aí que tem que ver como é que vai ser, se o Flamengo realmente optar pelo Bento. Arcar com os salários, ver uma questão aí também, um valor do empréstimo monetizado. São algumas possibilidades. O Flamengo vai contratar, isso aqui é certo, o Flamengo vai contratar um goleiro que esteja bem avaliado no mercado. Vai contratar, tá? Isso é fato. E nos próximos dias. Volante, o Flamengo, informação 100% nossa, essa do Marcos Antônio, do interesse do José Boto, do Felipe no Marcos Antônio, que está no São Paulo. E a operação deve ter a ida do Alan, que com o Felipe Luiz permanecendo, o Alan não fica no Flamengo. Então, o Alan interessa ao São Paulo e aí o Flamengo conseguiria essa contratação do Marcos Antônio numa operação casada. Como é que seria isso? O Flamengo empresta o Alan ao São Paulo com obrigação de compra, ele atuando mais de 50% dos jogos do São Paulo na temporada, e aí o São Paulo teria que contratar o Alan por 4 milhões de euros, 4 milhões e meio de euros. O Flamengo, por sua vez, quer o Marcos Antônio, que pertence a Lazio e está emprestado ao São Paulo, e o São Paulo tem a opção de compra, prioridade, por 4 milhões de euros. Então, essa operação deve ser aí casada para Alan ir para o São Paulo e o Marcos Antônio ir para o Flamengo. É uma negociação conduzida pelo José Boto, um interesse aí no Marcos Antônio. Não sei como vai ser isso, se o Flamengo vai pagar, porque se o Flamengo for pagar o Marcos Antônio, a Lazio vai querer muito mais, né? Porque ele está valorizado, fez um bom campeonato brasileiro pelo São Paulo. Eu entendo até que o São Paulo, se não brigou lá embaixo na tabela, foi por causa do Marcos Antônio, tá? Então, é isso. Esse jogador interessa muito ao Flamengo, o Marcos Antônio, e tem essa negociação iniciando aí, né? E de repente o Alan indo para o São Paulo. Com relação à questão de atacante, né? A gente também tem outras situações para falar aqui. O Carrascal fica no Flamengo, tá? O Olympique Marseille procurou, fez a sondagem, apresentou uma proposta muito abaixo. O Flamengo só negocia o jogador a partir de 25 milhões de euros, então o Olympique Marseille está tirando o time de campo, o Flamengo mantendo seus principais jogadores. As propostas por jogadores do time titular do Flamengo, o Flamengo não levou para frente, o Flamengo não quer vender jogador nenhum, o Flamengo quer manter o elenco e contratar. Com relação a possíveis saídas, seguem sendo os nomes do Matias Vinha, Michael, o Nicolás de la Cruz, Cebolinha. O Flamengo quer manter o de la Cruz e ter um ano bom, como fez com a Arrascaeta, né? Recuperar ele. Mas se tiver que ter alguma negociação, pode incluir o Matias Vinha, inclusive no Caio Jorge. O Cebolinha, o Flamengo quer manter também. E aí eu conversei com uma fonte ligada ao Cruzeiro se eles queriam o Luiz Araújo, né? E aí me confirmaram que o nome do jogador, assim como o André Hernan trouxe, né, nessa possível negociação do Caio Jorge, é o Cebolinha. Só que conversando, né, com a fonte ligada à diretoria do Flamengo, me passaram que o Flamengo vai firme mesmo na tentativa de contratar o Caio Jorge. O Pedrinho já falou
que quer 50 milhões de euros. O Flamengo entende que isso aí está um pouco superfaturado, mas que com um pouco menos ele aceitaria. E aí o Flamengo tem duas propostas na mesa, segundo André Hernan e Bruno Andrade, né, na ESPN. As duas propostas, 30 milhões de euros seco ou 22 milhões de euros mais o Cebolinha. O Flamengo, o Boto não vai desistir. Ele vai continuar insistindo no atacante. Tem o Marcos Leonardo também como opção. Mas essa questão do Caio Jorge é um interesse. E o Flamengo conta com o desejo do jogador de se transferir, que inclusive, Garoni, curtiu a postagem da ESPN e depois retirou a curtida. Printaram. O print é eterno. Então o Flamengo conta com o desejo do jogador, tá? E você sabe que quem comanda a operação, né, é o jogador, né? O jogador que ele quer. Se quiser. Então, força. Né? Então, a gente tem aí o Cruzeiro querendo muito dinheiro, mas o Flamengo pode incluir o Cebolinha e mais um jogador além dos 22 milhões. E aí já começa a se falar, né, na possibilidade, porque o Cruzeiro, olha só, tem uma informação aqui legal para passar para vocês, que pode ajudar o Flamengo nessa história. Uma seria mandar o De La Cruz junto com o Cebolinha, porque o De La Cruz é visto como um jogador valorizado. O Flamengo pagou 16 milhões de dólares, mesmo com problema no joelho e tal, mas se recupera um jogador desse, é um jogador caro. A qualidade Cebolinha tem, né? Jogador também, habilidade tem. Jogou bem contra o PSG, inclusive na final. Na reta final ele foi bem, né, o De La Cruz, né? Foi muito, estando bem fisicamente, é um jogadoraço. Foi muito bem. O Cebolinha também está muito bem. Teve um problema físico, mas está muito bem. E é um jogador que o Flamengo pagou 11 milhões de euros mais metas, acho que chegava a 14 milhões de euros, se não me engano. Então você está falando de 30 milhões vamos contar dólares, vamos arredondar. 30 milhões de euros do Cebolinha e o De La Cruz, que o Flamengo pagou. Sim. Ou estou errado? Não, é isso aí. Não, é isso aí mesmo. Talvez não estejam valendo mais isso, né? Até pelo tempo que já passou, né? Não, já passou uma idadezinha, mas... Se o Flamengo oferece 22 milhões de euros, mais dois jogadores desse valor, que óbvio, desvalorizaram, pode ser que tenha negócio com o Cruzeiro, né? Porque aí o Cruzeiro iria se armar também, ter dois jogadores. Sim. Tem uma outra e o Tite questão gosta aqui. muito de Cebolinha, então também tem isso, né? O Tite conhece muito bem os jogadores, né? Conhece muito bem. O Cebolinha jogou na seleção. O Flamengo a pedido do Tite na época, né? Não foi isso? Cebolinha... Não, e gosta do Nico também. Ele veio antes? Veio antes, sim. O Cebolinha jogou na seleção. Ele na seleção com ele, exatamente. Mas foi o melhor momento dele no Flamengo. Ele gosta do De La Cruz também. Pois é. Tá? Ele gosta muito do De La Cruz também. Aí eu tenho uma outra questão aqui. O Gianluca Di Marzio, vocês conhecem, né? Sim. Trouxe o interesse do time italiano, no Kaique, do Cruzeiro. Muito bom lateral. Aí. Nossa, joga muito ele. Lateral o quê? Muito bom lateral esquerdo. Mas a lateral o quê? O quê? Direito ou esquerdo? Esquerdo. Então, esquerdo. Esquerdo. O que o Flamengo tem muito? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, é verdade. Pode ser. Será que envolveria? Você acha que o Flamengo tem chance de incluir? O Matias Vinha, que não tem jogado e não tem sido relacionado, e é de seleção uruguaia. É bom jogador então, também. Gente, se não fosse lesão... A possibilidade, tá? Com essa notícia do Gianluca Di Marzio, abre mais uma possibilidade. O Flamengo pega os 22 milhões de euros, inclui Cebolinha e Matias Vinha e traz o Caio Jorge. Então, cara, o mercado tá aí fortíssimo.